Olá, meus irmãos. Essa semana daremos continuidade aos nossos estudos dentro desse projeto. Mas aqui também peço licença para fazer um grande agradecimento e reconhecimento a este grande irmão que recentemente retornou à pátria espiritual, o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Este grande trabalhador da doutrina espírita, mas com um exemplo para todos nós. Um exemplo de vida vivida à luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que independente do nome que se dê em outros credos religiosos, é o mesmo modelo e guia para todos nós. Então, o nosso agradecimento. E nós, aqui do IAFO, em Leaxé, filhos de Ogunté, agradecemos, porque também os seus ensinamentos, sua conduta e o seu exemplo voltado no bem também norteou bastante todos os nossos ensinamentos e aprendizado na nossa casa religiosa. Ao nosso querido irmão, o nosso muito obrigado. E que os espíritos amigos continuem abençoando esse nosso irmão. Muito obrigado. Para nós é uma alegria muito grande estarmos mais uma vez aqui reunidos para falarmos um pouco do Evangelho, dentro desse projeto do Centro Espírita Bezerra de Menezes e Dia da Cruz. Conforme falamos sempre, é um projeto que nos passa o ensinamento de uma forma suave, jovial, alegre, onde todos nós podemos aprender um pouco do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E hoje, dando continuidade ao nosso estudo, falaremos sobre os caracteres da perfeição moral. As características para se alcançar essa perfeição moral. O que precisa o ser humano para conseguir alcançar essa perfeição tão desejada por todos nós? E aí, começamos com uma fala lembrando do apóstolo dos gentios, nosso querido Paulo de Tarso, quando ele nos diz, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 10, quando ele nos diz: quando vier aquilo que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Como a dizer, quando a luz de Deus, a luz universal, habitar em todas as criaturas, as trevas da ignorância, a escuridão da ignorância espiritual desaparecerá. E aí lembramos que essa fala do apóstolo Paulo, ela vai de encontro a uma fala que Jesus falou antes, e isso está registrado lá em Mateus, no seu capítulo 5, quando ele nos diz: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ali naquele momento, Jesus já nos dava um norte, já nos dava uma direção, um caminho a seguir. E Kardec faz uma pequena observação quando nos diz que essa perfeição absoluta só está em Deus. Nós teremos uma perfeição relativa. E assim Jesus nos mostra o caminho e nos diz também os meios. Jesus vem nos dizendo que os princípios da perfeição, os caracteres da perfeição são esses: amar os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que lhe odeiam e orar pelo que vos perseguem e caluniam. Veja, meus irmãos, como esses quesitos que Jesus coloca para nós, realmente não é muito fácil, porque para atingir a perfeição, para que a gente possa atingir a perfeição, precisa amar os inimigos. Nós sabemos que ainda não somos capazes, mas Deus, na sua infinita sabedoria, porque um dos atributos de nosso Pai é a perfeição. Fomos criados simples e ignorantes, mas sabemos que somos espíritos perfectíveis, que um dia, quer queira, quer não, alcançaremos essa perfeição tão sonhada. E por isso mesmo,
Quando chegarmos, atingirmos, entenderemos e agiremos com facilidade dentro dessas normas que Jesus nos colocou lá atrás. Ele sabia que naquele momento era impossível a gente conseguir caminhar por esses pequenos degraus, mas que um dia conseguiríamos, porque também aqueles que não nos têm afeto serve como oportunidade da gente exercitar as nossas virtudes. Se você quer ser perfeito, se você quer atingir a perfeição, ame aquele que vos odeia, ame os seus inimigos, ore por aquele que vos persegue. Esses agentes, esses irmãos, servem para que a gente nos melhore moral e espiritualmente. E Jesus continua dentro dessa fala, nos diz que a caridade, o princípio da perfeição é a caridade, na sua mais alta acepção, na sua mais alta plenitude, porque dela deriva todas as outras virtudes. Mas quando Jesus diz isso, ele não está falando dessa caridade fácil, material, que grande maioria de nós não conseguimos às vezes executar. Quando digo nós, digo eu. Mas ele está falando de uma caridade moral, a caridade do amor universal que cobre a multidão dos pecados. Porque quando Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos, nós sabemos que para nós ainda é difícil. E o sentimento que a gente tem para com os nossos familiares, para com os nossos filhos, para com nossa mãe, nosso pai, nossa esposa, não é o mesmo que a gente vai ter por uma pessoa que nos quer mal, por um inimigo. Mas simplesmente o fato de você perdoar as ofensas, de você não desejar o mal, de você não guardar nenhum sentimento escuro e negativo dentro do coração para com aquela pessoa, isso já é o amor que Jesus nos ensinou e nos recomendou lá atrás. E é interessante que Kardec, ele faz um questionamento a respeito dessa questão da caridade. Ele diz na questão 886, qual o significado da palavra caridade? Como entendia Jesus? Percebam, meus irmãos, que Kardec fazia as perguntas aos espíritos, mas essa em particular, ele diz, qual o significado da caridade? Mas como entendia Jesus? Ele queria a resposta dos espíritos, porém essa resposta tinha que vir com a visão de nosso modelo e guia. E aí eu abro um parênteses, porque lembro também que certa vez nosso querido Chico, passando por problemas de angústias, e ele queria uma resposta de nossa Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus. E ele então solicita a Emmanuel que levasse essa solicitação para a nossa Mãe, para que confortasse um pouco do seu coração. E Emmanuel ainda brinca com ele, não serve eu, Chico? E ele ri brincando, essa nossa Mãe Santíssima. E passou alguns dias e nossa Mãe Santíssima trouxe a resposta. Diga a ele que isso também passa. Então veja, meus irmãos. E Kardec também, assim como Chico, queria a resposta do nosso mestre. Como entendia Jesus? Interessante. E a resposta não se fez esperar. Os Espíritos trouxeram para nós benevolência para com todos, indulgência das imperfeições alheias e perdão das ofensas. Veja, quando ele fala benevolência para com todos, ele não está dizendo benevolência para com seus amigos. Ele está dizendo benevolência para todos, inclusive os seus inimigos. Então, quando você está sendo bom com todas as pessoas que estão ao seu redor, você está amando também os seus inimigos. E você já está caminhando dentro dessa estrada quando Jesus coloca Deus como Pai Celestial, como perfeito. E ele diz a segunda, seja indulgente com as imperfeições alheias. Aquele que tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquela mulher que Jesus teve aquela indulgência, foi uma grande trabalhadora depois daquele momento. Então, qual de nós aqui somos capazes de realmente apontar, de realmente julgar, se queremos sair dessa vida melhor do que quando aqui chegamos? Façamos
o melhor que podemos fazer dentro das nossas possibilidades. E Jesus já nos deu o caminho. Não nos pede para conviver com os nossos inimigos, apenas que os ames. E esse amor que Jesus nos pede é justamente para que não tenhamos mágoa nem rancor, que Ele continue caminhando. A lei de justiça, ela não deixa passar nenhuma vírgula, e todos nós um dia prestaremos conta de tudo que fizemos quando transgredimos esta lei. Quando Ele diz, perdoe as ofensas. E aí Pedro pergunta, mestre, até quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Até 7 vezes? Em verdade vos digo que não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então o perdão, ele é divino, ele é sagrado. E como diz um grande filósofo, nós devemos perdoar não porque o outro merece perdão, mas porque nós precisamos de paz. Porque quando você perdoa, você se liberta. E aquela corrente que trazia você preso àquele irmão, ela se desfaz. Porque a lei é de amor. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Porque se você não reconciliar nesta vida, voltará em outra existência para poder aparar essas arestas. Então nós que temos esse entendimento, façamos agora. Amar os nossos inimigos. Fazer o bem àquele que nos odeiam. Se a pessoa lhe odeia, é problema dela. Você não deve odiar essa pessoa. Orar por aqueles que vos perseguem nessa vida. Quantas pessoas não perseguem a todos nós? E nós também, às vezes, não perseguimos. A questão é, a outra pessoa não tem o entendimento e esclarecimento que nós temos. Então nós não podemos nos dar ao luxo de viver, de cometer esses erros. Como dizia Chico, a todos têm o direito de viver como quiserem, mas a mim cabe o dever de ser melhor a cada dia. Então sim, nós temos o dever de ser melhor a cada dia. Então, como os alcoólicos anônimos, vamos viver um dia por vez, só por hoje. Eu serei um pouco melhor, só por hoje. Eu serei amável, caridoso, eu diminuirei as minhas imperfeições, porque o verdadeiro espírita, e eu digo também o verdadeiro religioso, é aquele que se reconhece pela sua transformação moral e o esforço que ele faz de superar as suas más inclinações. Então, meus irmãos, que a gente possa entender que para atingir a perfeição, que não é fácil, precisamos primeiramente nos libertar desses vícios que possuímos todos nós, que a gente possa, de uma certa forma, lutar para nos livrar das nossas imperfeições. E o principal deles, a chaga da humanidade, aquele que é radical em nós, o egoísmo, o mal de onde todos os vícios partem. Kardec nos diz, os Espíritos nos diz, verificai todos os vícios e verão que dele, todos eles, existe o egoísmo. Na questão também 885 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, de todos os defeitos, de todos os vícios, qual que é aquele nós podemos sinalizar como mais característicos de imperfeição? E os Espíritos respondem, o interesse pessoal, ou seja, o eu, egoísmo, o eu, primeiro eu, segundo eu. O apego, continuando, o apego às coisas materiais é sinal notório da imperfeição. Então, meus irmãos, que possamos caminhar dentro de uma conduta correta, honesta, pelo menos se esforçar para não cometer os mesmos erros de ontem. Façamos como Santo Agostinho, ao deitar, fazer uma leitura do nosso dia, do amanhecer ao anoitecer, para que a gente possa reverter, retificar aquilo que fizemos de errado e duplicar no dia seguinte tudo que fizemos de bem, de bom e principalmente em benefício do outro.
a doutrina espírita, o espiritismo, bem compreendido, e as religiões, bem compreendidas sob a égide do Evangelho de Jesus, não importando o nome que se dê a este nosso modelo e guia, como já dissemos. Pois esse ensinamento do Evangelho, bem compreendido, mas sobretudo, bem vivido, bem exemplificado, bem executado na nossa caminhada no dia a dia, será, juntamente com a nossa vontade, fará com que a gente possa navegar em águas calmas e cristalinas, onde poderemos amanhã aportar num porto seguro. Então, portanto, meus irmãos, a luz infinita de Jesus, nosso Mestre, nosso caminho, nosso modelo guia, possa estar constantemente a nos guiar, para que possamos, pelo menos, nos esforçar para ser melhor a cada dia, amando nossos inimigos, orar por aqueles que nos odeiam, fazer o bem a quem nos faz mal, ser indulgente e perdoando as ofensas. Essas são as características não só para atingir a perfeição, mas também do homem de bem, que cumpre a lei de justiça, do amor, a caridade, faz o bem pelo bem, sem querer nada em troca. Assim, meus irmãos, terminamos nossos estudos e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado.